Imagina só, por 5 anos, a vida de Rose e Joshua foi marcada por uma única pergunta: o que realmente aconteceu com os pais deles? Eles eram policiais, simplesmente sumiram. E agora a história que eles sempre ouviram está prestes a desmoronar por completo. Olha, quando a gente lê uma frase dessas, pode parecer meio mórbido, né? Mas para Rose, isso não é uma obsessão. É a realidade dela. É o que a acompanha desde que os pais desapareceram. Só que a versão dos fatos em que ela sempre acreditou tá com os dias contados. E tudo começa, ou melhor, recomeça, com um telefonema. Uma ligação no meio da noite. Stuart, o tio do Joshua, sofreu um acidente, caiu de um penhasco. A história oficial? Uma tragédia. Mas, sabe quando os detalhes simplesmente não fecham? Pois é. As circunstâncias são muito suspeitas. Primeiro, o lugar. Quem vai passear num penhasco perigoso à noite? E essa garrafa de uísque no carro? Para piorar, ele tinha brigado feio recentemente, e uma testemunha ouviu uma discussão bem na hora da queda. Fica bem claro que isso não foi um simples acidente. Tem muito mais coisa aí. Para a gente entender o que está rolando agora, precisamos voltar um pouco no tempo. A versão oficial sempre foi que os pais de Rose e Joshua, Kate e Brandon, desapareceram enquanto investigavam o crime organizado. A polícia basicamente encerrou o caso, dando eles como mortos. Só que, de repente, uma informação nova vira à mesa. Eles não estão mortos. Estão vivos e estão escondidos. O que era um caso frio, arquivado, se transforma numa conspiração ativa, bem debaixo do nariz de todo mundo. E o perigo do qual os pais deles fugiram? Bom, ele tá de volta. Então Rose e Joshua pegam a estrada para Newcastle para visitar o tio Stuart no hospital. E é aí que o mistério começa a se aprofundar de verdade. Eles começam a sentir que não estão sozinhos, que tem alguém de olho neles. A viagem vai ficando cada vez mais tensa. O primeiro sinal claro de perigo é um SUV prateado. No começo, eles pensam que é só coincidência, né? Um carro qualquer. Mas não. Logo fica óbvio que o carro está seguindo cada movimento que eles fazem. E aí fica a pergunta que não quer calar. Quem está dirigindo aquele SUV? É alguém ligado ao que aconteceu com os pais deles? Parece que o perigo que eles tentaram evitar por 5 longos anos finalmente encontrou caminho até eles. E no meio dessa confusão toda, eles conseguem decifrar um arquivo antigo dos pais. E o que eles encontram é chocante. Um plano detalhado para sequestrar um empresário russo chamado Viktor Baransky. E o pior de tudo, o plano menciona uma peça-chave, um cúmplice, B. E tudo, absolutamente tudo indica que B era Brandon, o pai do Joshua. Ele não era só um policial investigando um caso, ele era parte do plano. Eles estão desesperados por respostas. Então, decidem procurar por qualquer pista na casa do tio Stuart, com aquela esperança de encontrar algo que ele possa ter guardado, alguma ligação com os pais desaparecidos. E a busca dá resultado. Eles acham um cofre escondido e, dentro dele, um celular pré-pago. O histórico de ligações mostra um padrão bem esquisito. Uma única chamada, todo dia 24. Então, como se fosse um filme, pontualmente ao meio-dia, o telefone toca na mão deles. A Rose atende, e a voz do outro lado é familiar. É uma voz que ela não escuta há 5 anos. É o Brandon. Ele acha que está falando com o Stuart, o ST. A ligação é super rápida, meio sem pé nem cabeça, mas confirma a coisa mais importante de todas. Ele está vivo. A chave que abriu aquele cofre leva a outra descoberta. Existe uma cópia dela. E isso só pode significar uma coisa: tem um segundo esconderijo. Então começa uma busca frenética por esse outro segredo, um que deve ser ainda mais importante. Onde mais o Stuart esconderia uma coisa dessas? Eles pensam, e a busca leva eles para a garagem. Lá está o maior tesouro do tio. Um carro esportivo. Um MG clássico que ele passava horas e horas restaurando. E não dá outra. Lá, escondidinha dentro do bloco do motor, eles acham outra caixa de aço. Mas dentro dela não tem dinheiro, não tem documento, tem outro caderno. Misterioso. Idêntico aos que os pais deles deixaram para trás. Eles abrem o caderno e, logo na primeira página, a foto de uma garota, uma estudante. E embaixo, uma legenda que muda completamente o rumo de tudo. Jude Gaves, o caso borboleta. Quem é essa menina? Que caso é esse? Todas as perguntas que eles achavam que tinham acabam de dar lugar a outras muito mais perigosas.